Fala Terror, bom dia, seja muito bem-vindo. Aqui é o Tafarel Lousado do Projeto Visão de Palco, esse projeto que foca em ensinar os músicos a lotar sua agenda e dobrar o seu cachê, beleza? E o tema de hoje é: divulgar o seu som é mais fácil hoje ou no passado? Bom, vamos lá, é uma pergunta, mas nós vamos destrinchar um pouquinho disso, a minha visão sobre isso, beleza? Então, vamos lá, vou falar um pouquinho basicamente da minha história musical, para relatar um pouquinho de como era os tempos atrás fazer essa divulgação. Como era basicamente a divulgação, o marketing de um músico, seja ele para tocar, seja ele para fazer algum show, seja ele para divulgar uma música, seu trabalho próprio, beleza? Então vamos lá, alguns anos atrás, e aí no meu caso lá para a década de mais ou menos em 2000, né? Lá em 2000 mais ou menos, o que acontecia? Como é que a gente normalmente fazia para divulgar um trabalho nosso, divulgar um show, divulgar um som, né? Tinham alguns adendos, né? Se a gente fosse falar basicamente em trabalho, né, próprio mesmo, ou gravação, né, você basicamente tinha que ir para um estúdio. E isso aí, certamente que eu estou falando, boa parte dos músicos que estão ouvindo isso, que são, né, dessas gerações, já vivenciaram isso, já fizeram isso. Então, não é nenhuma novidade que eu vou falar aqui pra vocês, mas basicamente era assim: você tinha que gravar um CD, e aí você ia lá, identificava aí, né, algum estúdio que fizesse esse trabalho profissional, entrava com a banda, dava uma ensaiada, pegava o clique, o batera lá ensaiava em cima do clique, né, a banda deixava a música bem alinhadinha e ia fazer a gravação da sua música, né. Você chegava lá, passava inúmeras vezes, né, normalmente por canais, né, passava só batera, só guitarra, só vocal, passava até mais de uma vez a mesma música, e você gastava alguns, sei lá, dependendo da produção, você ficava semanas gravando, né, por exemplo, né, e basicamente você tinha que fazer isso porque você ia gravar, né, cada canal para ter uma qualidade sonora muito boa, e depois disso ia passar a ter uma masterização, ia ter uma série de processos para que essa gravação ela tivesse aí uma qualidade musical para tocar numa rádio, para você fazer a pressão do próprio CD e divulgar. Isso era toda uma estrutura que tinha que ser feito, né? E basicamente você ia lá e fazia essa gravação, né? Você trancava o estúdio, fazia essa gravação, depois isso ia para mão, alguém tinha que masterizar, tinha que mixar, né? Depois que tivesse pronto, você tinha que mandar rodar isso, prensar no CD, fazer tiragem, fazer cópia. E aí nesse processo você tira foto para capa, para contracapa, né? Para parte de trás do CD, né? Isso na minha época que era o CD já, de certa forma. Algumas gerações anteriores vão falar aí de vinil, né? De toca-fita, né? Como é que funcionava isso. E aí basicamente você tinha todo esse processo, né? Isso era algo normal que de certa forma acontece até hoje, só que antigamente você gravava a faixa inteira. Você gravava 10 faixas, 11 faixas, 12... né, definia-se ali, normalmente você definia qual era a música de trabalho, né, que a gente entendia que era a música que de repente poderia ter a melhor, sei lá, a melhor interação com o público, né, o melhor retorno aí, que a gente chama isso de música de trabalho, que a gente apostava. E basicamente você colocava isso aí, né, entre essas tiragens, essas 10, 12, né? Normalmente um CD tinha entre 8 a 15 no máximo, né? Principalmente da galera independente, porque de certa forma tem um custo, né, para você fazer isso. Você tem que alugar a hora de estúdio, né? Você tem um custo ali pro cara produzir X músicas, né? Isso, a gravação em geral. Então funcionavam muito dessa forma. Hoje em dia, só pegando esse adendo, eu vou falar um pouquinho dos dias atuais. Estou me remetendo no passado, mas hoje em dia normalmente você não tem essa produção inteira de 10, 15 músicas, né? Normalmente se faz um single, uma aposta, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, beleza? Então, em relação ao trabalho próprio, a gravação, basicamente era isso, né? Ia pro estúdio, gravava, prensava o CD vinha normalmente na mão da banda, do produtor, do empresário, quem tem, quem não tinha. E a gente começava a divulgar, né? Tocava no show, ou vendia CD, ou na maioria das vezes, pelo menos pra gente, a gente não arrecadava dinheiro com o próprio CD, né? A gente tinha o CD como um foco de divulgação. E aí a gente separava aquilo para levar para rádio, para eventos, para fechar mais shows, porque era o seu material, era aquele material que era um material vendável também, de certa forma. Quando você ia fechar algum show, você entregava aquilo ali e basicamente, além de entregar isso, você também entregava um release, por exemplo, né? Esse release lá tinha mapa de palco, tinha tudo, né? Basicamente que a banda precisava.
Isso normalmente tudo impresso, digamos assim, o release era feito, uma capa bacana, né? Tinha um pouquinho dessa estrutura, né? Então normalmente você ia lá para vender o seu show, né? Para fechar algum tipo de evento com o seu CD e o seu release. Isso já era um puta material, né? Um material bem produzido, isso já gerava uma certa visibilidade ali pro contratante, criava uma sensação assim de organização, de profissionalismo da banda, entendeu? E, né? Só que é claro que isso depende de um certo investimento, de custo, e nem todo mundo conseguia fazer. Mas isso era basicamente como funcionava, né? Isso pelo menos falando assim, no nosso amadorismo profissional, né? A gente não tá falando aqui com a galera que já estava aí na estrada, que estava vivendo da música, né, que estava tocando nas mídias, entendeu? Basicamente a gente está falando da turma independente, que vivia sozinho, se tivesse um amigo ou outro para ajudar, ou às vezes um empresário, que foi o nosso caso, chegamos a ter um empresário ajudando, cuidando todo dessa parte. Mas era muito assim, e lá no início não era nada disso, a gente também ia lá, né, eu lembro até hoje que a gente fez a foto do CD da nossa capa numa praça, literalmente numa praça. E aí o engraçado é que nós mesmos fizemos aquele CD mega caseiro, né? Gravamos lá, pegamos o CD, botamos a capa, compramos aquelas capinhas de CDs, né, transparentes, inserimos a capinha ali, né, impressa mesmo. Pum. E aí é engraçado que tinha um brasão de um deputado lá na capa, assim. E a gente ficava zoando, né? Porque tinha na logo a gente tava fazendo propaganda pro deputado, sem saber, porque era algo muito amador realmente, né? Bom, e aí funcionava dessa forma. Isso em relação à música, a sua música própria, o seu CD. Tinha muita gente também que fazia isso pra ter mesmo que fosse um material de cover, né? Também era um material para você se vender, né? Digamos assim. Era um material, mesmo se você não tocasse suas músicas próprias, servia também para essa galera. Bom, beleza. E aí tem a parte de como você, na verdade, fazer a divulgação, né, do seu show, né? A gente fazia muito evento próprio, a gente fechava normalmente uma lona ou uma casa, né, de show, e a gente tinha um evento próprio, que era um evento até comercial, que a gente fazia uma releitura de todo o cenário do rock, no nosso caso. E essa releitura envolvia ali desde os anos 80 até 2000, né, até as músicas atuais, mais ou menos naquela época. E aí a gente pegava até um pouquinho mais para trás, anos 70, então a gente tocava tipo de tudo. Então tinha um nome comercial e atraía a galera do rock, e aí a gente montava o nosso show. Era literalmente a gente que produzia todo o evento, né? Desde lá e negociar a casa até a gente receber a bilheteria lá, botar um segurança, um amigo lá na bilheteria para estar recebendo lá durante a entrada do evento, entendeu? Então a gente chegou a ter um pouquinho, né, também desse know-how de produzir um evento de zero ao show, por exemplo, né? E acontecia muitas coisas que a gente não tinha muita noção, mas a gente fazia conforme era feito antigamente, né? Bom, e como é que funcionava? Primeiro você ia lá e fechava a casa. A primeira coisa era definir a data. Você ia lá, definia uma data, fechava aquela data, deixava aquela data lacrada, agendada, e ia pra casa de show e falava, beleza, essa data tá disponível? Tá, beleza, então tá. E a gente definia a data. Acertava todos os pormenores ali, igual qual seria, né, a parte do borderô, né, quantos por cento para banda, quantos por cento para casa, que normalmente a gente fazia assim. Então, basicamente, você acabava fazendo todo esse processo direto ali. Esse era o primeiro momento, né, da organização desse evento. E aí a casa, dependendo da casa, ele já tinha uma estrutura, já tinha uns pontos para você colocar o que a gente chamava de faixa, né? Naquela época a gente divulgava através de faixa mesmo, aquelas faixas que levava para uma gráfica, eles imprimiam, né? Eu vou chegar nessa parte. E aí ele já tinha, algumas já tinham essa estrutura, outras não, outras você tinha que resolver, ver aonde era o local onde você poderia fazer isso. Beleza, e aí uma vez que você foi lá, fechou esse evento, você partia para a parte da divulgação, que é basicamente o principal ponto que a gente quer abordar aqui nesse vídeo. A gente entrava na parte da divulgação. E naquela época, a nossa divulgação, como é que funcionava? O primeiro tópico era o seguinte, fazia é como se fosse um banner, né? Fazia um banner e colocava na casa. E aí a gente agendava normalmente com 2, 3 meses de antecedência para ter tempo da gente conseguir fazer a divulgação, a galera realmente conseguir associar o evento, gravar a data do evento e se programar.
E esse é o primeiro ponto. Já deixava aquele teaserzinho lá, né? Na verdade nem era teaser, né? Já era o evento em si. A data do evento, o dia do evento, qual seria a atração, qual a banda. Basicamente isso. E aí a gente com o tempo ia partindo para a parte da divulgação externa, né? E normalmente a gente tinha um período ali, isso é pra galera que faz eventos, isso funciona, normalmente funciona antes, os 15 dias antes da data do evento. Um mês antes você já começa um pouquinho mais massivo, quando são 10 a 15 dias você já intensifica um pouco mais. Então eram feitas algumas coisas. Primeiro era esse banner que entrava lá na casa de show. Segundo, a gente mandava produzir algumas faixas. Um exemplo, tipo 10 faixas. Essas faixas seriam distribuídas pela localização do evento, né? Como era evento regional, a gente fazia na localização do evento, né? Em alguns momentos a gente chegou a ter um cacique para fazer lambi-lambi, que era um pouquinho mais caro, né? E aí já estava numa fasezinha um pouco mais adiantada, né? Da era um pouco mais desses, como se fosse aqueles outdoors menor, né? O lambi-lambi é aqueles... É bem menor, que você cola normalmente, sei lá, em algum lugar que não esteja algum lugar desativado, que passe muito carro. Era um pouquinho disso, para quem de repente não associa o que seria um lambi-lambi. E além disso nós fazíamos basicamente esse banner, a faixa, em algumas ocasiões o lambi-lambi, o panfleto que não podia faltar, o fly, né, o panfleto, como é que a galera identifica aí, o fly, e aí os convites já vinham na nossa mão. Na maioria das vezes quem vendia o próprio convite era a galera da banda, né? Porque a galera, de certa forma, naquela época todo mundo estudava, então a gente tinha aquele público de escola, aquele público que acompanhava a galera de faculdade, entendeu? Então você tinha essa forma de, essa forma de divulgação. Porque assim, eu vou tocar tal dia mesmo, já tá com o ingresso na mão, já vende, já fecha o negócio, já convida o público ali, já fechou, já se comprometeu aí. Então assim, esse era basicamente os tópicos, eram as formas como se divulgava alguns anos atrás, né? E isso eu tô falando basicamente porque não existia uma era digital. Era tudo muito no boca a boca, né? Não tinha como você publicar uma coisa e fazer com que ele chegasse do outro lado do mundo ou pro Brasil inteiro. Era muito no boca a boca. E como o evento também era regional, você não iria trazer pessoas de lugares muito distantes para assistir seu evento. Claro que a gente está falando de uma banda independente, local, que não tinha conhecimento, não era conhecida a nível Brasil, né? Pra galera que já é conhecida, tem gente que sai de outros estados e vai assistir o show, sim. Mas basicamente era isso: o banner, as faixas, o lambi-lambi quando tinha condições financeiras que era um pouquinho mais caro, os flyers e os ingressos. E era engraçado porque a gente ia literalmente fazia todo esse processo. Tá? E a gente chegava em alguma ocasião, por exemplo, às vezes à noite, a gente pegava uma escada literalmente, botava no carro e ia à noite colar os lambi-lambi, fazia aquela cola grudenta para colar atrás do papel, já tinha os lugares específicos autorizados pela prefeitura para você prender aquilo, e as faixas também. Só que a faixa era algo que ficava muito no alto, tipo assim, num poste, né, sei lá, 5, 6 metros de altura ou um pouquinho mais. Então a gente tinha que ir lá, pendurar, comprar fitilha, amarrar fitilha, botar a faixa. E era assim que basicamente funcionava, né? E a gente ficava acompanhando, rodava pelas faixas, a faixa tal, tá em tal lugar, né? Era basicamente isso, assim que se divulgava, e 100% boca a boca. O boca a boca funciona até hoje, é extremamente eficiente, mas a gente tinha todos esses outros adendos, né? Que basicamente era essa forma. Então assim, aí o tema que eu falei era como a gente divulgava no passado. Como a gente fazia com que o público, os fãs, conhecesse, soubesse do evento. Beleza? Aí agora a gente vai falar um pouquinho dos dias atuais, o que mudou, como é que transcendeu como é que foi essa evolução, né? Porque assim, a gente está numa era digital. É uma era que assim, todo mundo a atenção está 100% no celular. Não digo nem no notebook, no computador, no PC, mas está muito no celular. Tem uma pesquisa recente, eu cheguei até a fazer uma postagem ou outra aí nos stories, que no Brasil nós temos algo em torno de 200 mil habitantes, né? E basicamente a gente está falando aí em ter 220 ou 217 aparelhos, né? Então assim, quando a gente para pensar, a gente tem mais celulares do que habitantes no Brasil. Isso, dados do IBGE a nível Brasil, beleza? E na verdade só
fazendo um adendo, são 200 milhões de habitantes, né? Não 200 mil. E aí o que acontece? Basicamente, quando a gente parte para a era digital, a gente vê que a atenção está focada ali no celular, né? Então se o público está no celular e é isso que está convertendo, os dias atuais a divulgação são basicamente assim, né? Então hoje como é que a gente divulga, né? Hoje pode existir a faixa, o lambe-lambe, o panfleto, o ingresso, sim, né? Acredito que sim, e também dá para rodar. Só que não é o mais eficiente, porque você também investe um dinheiro, e é um dinheiro que basicamente não é um dinheiro tão barato. E hoje, com esse investimento, você faz isso através das redes sociais, desde que você saiba como investir, desde que você saiba manusear a ferramenta para gerar isso. Porque assim, eu não vou conseguir estimar mais ou menos o valor, mas eu vou fazer algo em torno de R$500, que você tenha de 500 a R$1.000 para investir em divulgação, né? Que na ocasião... talvez seja convertendo para os dias atuais. Basicamente, você tendo esse valor, você consegue pegar esse valor e aplicar todo numa ferramenta, por exemplo, de um Facebook, do Instagram. Tem lá o famoso impulsionamento, que não é o ideal, né? Existe uma parte um pouquinho mais trabalhosa, mas bem mais eficiente, que é onde você consegue filtrar, colocar o teu público. Por exemplo, se eu vou fazer um evento de rock, eu tenho como pesquisar através do Facebook, por exemplo, quem é o público do rock. E além disso, porque assim, dificilmente o cara que curte um pagode, né, um sertanejo, ele vai ser o meu público, né? Pode até ser, tem um amigo ou outro que o cara vai, mas esse cara você vai no boca a boca. Você quer atingir um público que às vezes nem te conhece, que você também não conhece ele, essa é a ferramenta. Porque você vai lá e consegue filtrar, e a gente chama isso, por exemplo, de público de interesses, né? Em outros vídeos nós vamos falar um pouquinho mais específico, mas assim, é um público de interesse, é o público que tem interesse por rock, por show, ou vamos supor que eu seja uma banda tributo a Charlie Brown, por exemplo, né? Se eu for buscar o público de interesse, eu já filtrei, público de interesse. Interesse em quê? Em rock, beleza. Interesse que tipo de rock? Rock, mas fã de Charlie Brown Jr., por exemplo. Basicamente, eu só vou pegar esse público que curte Charlie Brown. Eu não vou pegar o cara que gosta de rock, mas que não curte Charlie Brown, por exemplo. Não, vou pegar o cara específico. E aí, muitas das vezes, a gente se engana de atingir um público muito grande, de 100 mil pessoas, por exemplo, vai ser algo eficiente. Não, porque assim, você pode atingir, mesmo que você bote um público de interesse rock, e aí você vai pegar 100 mil pessoas que curtem rock. Mas dessas 100 mil pessoas, quantos efetivamente são fãs, pagariam para ir num tributo a Charlie Brown, por exemplo? Né? Sei lá, vamos supor que seria um público de 10 mil. Então é melhor você, ao invés de investir para 100 mil, investir para 10, filtrar. Primeiro que ao você investir, você gasta menos dinheiro, porque você está atingindo o público exato, beleza? Tá? Bom, basicamente assim, desses 100 mil... é bem provável que você tenha ali uns 10 mil, que sejam público-alvo. A gente está falando de números hipotéticos, tá? Que vão realmente se identificar e que pagariam para ir num show do Charlie Brown Jr., né? Nesse caso, quando você filtra isso, você consegue ser mais eficiente. Porque você vai atingir o público exato, que curte aquilo. E além disso, tem um outro adendo dentro da própria ferramenta que você pode fazer. Você não vai só filtrar o estilo, né, musical, né, exatamente o que o público gosta, como você tem que filtrar também a localização. Porque assim, é bem provável que você não consiga trazer, isso depende muito de lugar, de estado, do tipo de evento, mas você não vai conseguir fazer isso para nível Brasil. Você não precisa botar uma divulgação a nível Brasil, porque você não vai trazer o cara do Brasil inteiro para assistir esse show. Então você tende a fazer isso num raio menor, de uma localização mais próxima, que envolva os bairros, ou dependendo das cidades ou municípios, né, que vão estar próximo ali. Então você já filtra também dessa forma. Então nos dias atuais, uma das formas da gente estar divulgando nosso trabalho é usando isso, é usando a ferramenta do Facebook. Isso é claro que a gente está falando assim, existe como você fazer isso de forma orgânica, que é simplesmente postando e tirando foto, montando algum banner e divulgando isso, como é feito normalmente, né, pelos usuários. Né? Isso a gente chama de forma orgânica. E a forma paga. A paga basicamente é quando você aplica, quando você impulsiona, digamos assim. Acho que é uma forma mais clara para quem não entende muito da ferramenta. Ficar ciente é quando você vai lá e impulsiona isso. Só que impulsionar é algo um pouquinho mais básico que não chega a ser tão eficiente, tá? Mas é basicamente isso. Você vai lá, separa, por exemplo,
R$ 20 por dia, né? E faz uma campanha e coloca esse público de interesse, né, que você vai filtrar para esse tipo de evento, basicamente, e aí ele vai chamar essa galera ali para estar participando. Então, assim, nos dias atuais a gente tem a ferramenta da internet. Isso eu estou falando do Facebook. Quando a gente fala Facebook, você tem como fazer dentro da plataforma, né, a gente chama de gerenciador de anúncios. Você faz isso, mas envolve também o Instagram, porque basicamente é a mesma ferramenta, é tudo do Zuckerberg, o mesmo dono. Então é uma ferramenta para você divulgar mesmo, né? Isso não é feito dentro da ferramenta mesmo do Facebook, ferramenta que eu falo assim, da página que você tem do Facebook, isso não é feito assim. Isso só consegue ser feito através de uma página, uma fanpage, e não um perfil, porque um perfil ele não pode ser patrocinado. Né? E aí você tem que subir toda essa sua divulgação para uma página. Isso aconteceu inclusive comigo, assim comecei a fazer o trabalho, esse trabalho que vocês têm visto, eu tinha tudo divulgado no perfil do Facebook. Né? O Instagram já é diferente, você pode postar no Instagram. A diferença do Instagram é que você precisa ter uma conta profissional, e isso é fácil mudar. Né? Você, com 1 ou 2 cliques você muda, você configura a conta para uma status profissional, digamos assim. Já no Facebook você tem que ir para uma página, você tem que estar publicando o seu conteúdo, a sua divulgação através da página. Né? Basicamente quem tem lá um perfil consegue montar uma página, mas tem que postar esse material na página, porque só através da página que você consegue fazer esse tipo de impulsionamento. E eu imagino que a galera deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu faço isso? E aí é um tópico para um outro vídeo, porque ele é um pouco mais complexo, não é tão simples assim, mas é só para vocês terem uma noção, né, do quanto isso pode atingir. Né? Eu tô, por exemplo, com um vídeo rodando há 2 dias ali, impulsionando, colocando um determinado valor, e um amigo foi e me mandou um vídeo, printou e me mandou, pô, cara, legal, ó, a parada tá fluindo, já tem 1.200 visualizações, acho que em mais ou menos uns 2 dias rodando, porque isso está impulsionado, não é só de forma orgânica, né? Infelizmente ou felizmente, a plataforma, eles são remunerados dessa forma, né? Só que assim, eles entregam até um determinado ponto de forma orgânica, que é sem colocar dinheiro. Mas a maior parte que eles entregam é de forma paga. E a gente fala assim, pô, então complicado, né? Tem que ficar pagando para se divulgar. É assim em qualquer lugar, inclusive quando a gente fazia o panfleto, quando a gente fazia o banner, quando a gente fazia a faixa, o lambe-lambe, você ia lá e pagava, e a gente achava isso normal. Por que dentro da plataforma do Instagram, do Facebook, até do YouTube, isso não é normal? É a forma, eles são basicamente... Eles são como se fosse uma televisão. Qualquer televisão hoje aberta, eles são remunerados através da publicidade, das propagandas. Por isso que tem os comerciais. É a hora que eles vão ser remunerados por isso. As plataformas das redes sociais e todos os outros aplicativos, basicamente são remunerados também através de anúncios. Só que a diferença é que eles hoje aprendem muito mais a atenção, assim... claro que a TV ainda tem muita audiência, sim, mas eles prendem a atenção porque tem a comodidade de você estar assistindo num translado, num ônibus, né, no carro de carona, no intervalo de um almoço. O celular tá na mão, tá acessível para todo mundo. Então hoje, eu não sei, isso eu não tenho dados, não tenho nenhuma pesquisa referente a isso, mas hoje a facilidade de você estar com o celular na mão, com uma internet que hoje não é tão caro para a galera ter uma internet, né? Ou até estar usando Wi-Fi da onde estiver, facilita muito. Então tá todo mundo muito conectado ali através do celular, entendeu? Então assim, as ferramentas elas fazem isso, elas têm lá um perfil e não sei se vocês repararam, quando você entra, faz um cadastro, monta uma conta em alguma dessas ferramentas, eles pedem informações básicas, como telefone, nome, idade, sexo, endereço. Eles pedem algumas coisas básicas. Só por isso você já consegue filtrar. Quando eu falei ali da filtragem desse público de interesse, que você colocaria o rock específico para alguma banda, que você filtrava, por exemplo, pela região, para você não... Você pode inclusive colocar 2 km, 3 km, 10 km, 5, você pode marcar, e normalmente quando você faz isso, ele marca ali, né? Ele abre um mapinha e marca aonde aquela quilometragem está abrangendo, né? E você consegue ver até onde você acha interessante. Ah, vou expandir para esse bairro, para essa cidade. Aí tu vai aumentando a quilometragem. Os pontos são bem simples. Além disso, você também pode fazer isso por faixa etária. Porque assim,
Primeiro que você tem um evento que ele é restrito normalmente a uma certa faixa etária, né? Todo evento tem disso, vai ter bebida alcoólica. Então você, por exemplo, não libera acesso a menores de 18 anos. Então para que você vai divulgar para a galera de 10, 15, 14 anos? Então você já filtra, o teu público não é esse público. E dependendo do evento, você vai trocar para uma galera teen, né? Você vai tocar para uma galera mais cascuda, né? Então se o teu público ali é a galera que curte, por exemplo, anos 60, anos 70, cara, a faixa etária é normalmente acima de 30 anos, pelo menos. Porque é a galera que, se fizer a conta de lá pra cá, era a época deles, né? Então você não vai pegar um público, você não vai fazer um show dos anos 60 e vai convidar a galera de 18 anos. Vão ter público de 18 anos? Vão ter, mas não é a massa, não é o que a gente chama de 80-20, não é a maior quantidade. Então você não precisa colocar, por exemplo, investir nesse público de 18 anos. Então você já diminui. Então eu, por exemplo, nessa linha desse estilo de rock, eu colocaria algo a partir dos 25, né, até uns 45 anos, que no máximo, né, eu filtraria em cima disso. Mas aí depende do seu nicho, depende e isso você consegue mensurar. Você está no teu evento, você está tocando, você sabe quem é a tua galera. É uma galera teen, é uma galera de meia idade, é uma galera mais idosa. Isso você consegue, na hora que você vai filtrar, você consegue ter essas informações. A plataforma ela já vai captar tudo isso. Porque primeiro que isso é a informação que você já fornece, você que abre a sua conta. E segundo que ele vai vendo os interesses. Os interesses assim, por que você se tornar um público de interesse e curte especificamente uma banda? Porque em algum momento você segue essa banda, porque em algum momento você participa de grupo dela, porque em algum momento você pesquisa na própria fonte da rede social. E ele vai simplesmente guardando aquelas informações e montando um público. Ele vai segmentando, ele vai, criando um perfil para você dentro da conta. Eu sou músico, por exemplo, então é bem provável que o meu perfil seja um perfil ligado à música. Seja um perfil ligado a algum estilo musical ou outro, entendeu? Então isso é natural, beleza? A gente está falando um pouquinho dos dias atuais. Né? Eu contei uma história de como funcionava alguns anos atrás, como eu particularmente fazia, e eu enxergava muita gente fazer. É claro que cada um dentro da sua realidade, dentro do seu cenário, né? Mas os dias atuais, eu imagino que, independente do estilo, muita gente fazia o que nós fazíamos, pelo menos a galera independente, né? Quem tinha um porte, né, maior de investimento, poderiam usar outras ferramentas, mas era muito assim, era uma divulgação muito local, muito visível. E hoje em dia está tudo no digital, né? Você pode usar essas ferramentas a seu favor, usar essas ferramentas para te impulsionar. E eu estou dando um exemplo do Facebook e Instagram, mas você tem o próprio Google, né, que envolve a ferramenta ali do YouTube, que é onde busca, que você pode ir lá compartilhar seus vídeos do último evento, né? Basicamente seria isso, né? Você tem várias outras formas de também você estar se divulgando, né? Isso eu estou falando de forma colocando algum investimento, mas você pode simplesmente fazer essa divulgação via lista de transmissão no WhatsApp, se você já tem um público seu ou de fãs. Você pode montar um grupo, você pode de repente em algumas comunidades, que hoje dentro do Facebook tem lá a comunidade X, né? Comunidade Motorrock, por exemplo. Você pode participar daquela comunidade, pode ir lá e fazer alguma divulgação, pode, né, participar dessas comunidades também, facilitam um pouco dessa sua divulgação. E nesse caso, extremamente gratuito, você não paga nada para isso. E eu recomendo que vocês sigam um pouquinho do que a gente tem falado, de criar uma certa frequência, né, para isso dentro das redes sociais, de não se limitar somente a uma rede social. Eu trabalho muito no Instagram, então só vou divulgar no Instagram. Não faça isso porque, assim, o Instagram ele é uma ferramenta que algumas pessoas ainda nem passaram a usar. Quando a gente olha um pouquinho para o que a gente faz, a gente acha que está todo mundo usando. Mas não, você tem uma galera que ainda está no Facebook, você tem uma galera que prefere usar o Facebook, você tem uma galera, né, e você tem um público que de repente vai mais para um site de busca, que vai no YouTube, por exemplo. Então é interessante assim divulgar em todas as ferramentas, até porque nesse primeiro momento tudo é gratuito. Então você não precisa, você simplesmente abre uma conta e gera frequência. Você vai fazer um evento daqui a 3 meses, né, ou você quer divulgar a sua banda, vai postando diariamente nessas redes, né, nessas plataformas, digamos assim.
né? Inclusive a gente recomenda que você procure ter uma frequência de colocar pelo menos 2 vídeos acima de 30 minutos por semana e 7 vídeos menores. 7 vídeos menores pode ser vídeos de 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. No jargão hoje do marketing digital, a gente chama isso do raiz, que é o vídeo acima de 30 minutos, né? Então assim, coloque 2 vídeos raízes por semana, que eles são acima de 30 minutos, e o que a gente chama de Nutella, que são os vídeos menores, tá? Esses vídeos menores, Nutella, que podem ter 1, 2, 3, 4, 5 minutos, né? Ou seja, abaixo de 30 eles são considerados Nutella. Você vai extrair ele desse vídeo raiz. Por quê? O que a gente quer, basicamente, com esses temas do Nutella, é ser digamos assim, uma isca pro seu público, para sua audiência, passar a ver o seu conteúdo completo. É basicamente isso. Porque quando a gente está iniciando um trabalho nas plataformas, o que acontece é o seguinte: na maioria das vezes você não vai aparecer no feed, né, no Instagram da pessoa, e a pessoa vai dar 30 minutos da atenção dela para você logo de cara. Isso normalmente não vai acontecer de cara. Mas quando você coloca uns vídeos menores, de 1 minuto, 2 minutos, tende a chamar a atenção, tende a despertar a atenção. E aí depois essa pessoa se torna, digamos assim, uma pessoa mais próxima de você, ela tende a passar a te seguir, ela tende a ver seus conteúdos, seus materiais um pouco maiores, né, digamos assim. E aí a intenção é essa, é porque você pega trechos daquele vídeo maior, né, e transforma aqueles trechos em vídeos menores para servir como um pouquinho de isca, né? Isca no bom sentido de chamar, de gerar atenção, né? De despertar atenção ali na sua audiência, beleza? Então assim, nos dias atuais, existem várias outras formas. Você pode divulgar também através de um Spotify, de um SoundCloud, né? De um assim, tem várias outras ferramentas que você pode estar colocando no seu trabalho para divulgar. Só que eu estou fazendo basicamente a comparação de como era alguns anos atrás e como a gente faz hoje. E no meu ponto de vista, assim, vale muito mais a pena você pegar esses R$1.000, por exemplo, estou usando um valor hipotético, e aplicar ele dentro da ferramenta. Só que tem um detalhe: a grande maioria dos músicos e da população em geral não sabem mexer nessa ferramenta, né? E aí a dica é o seguinte: é pesquisando, é ouvindo um pouquinho mais, assistindo alguns conteúdos que você vai aprendendo. Mas assim, tem muita coisa que você meter a mão e fazer, né? Ah, mas eu vou perder dinheiro. Cara, eu não tenho dúvida nenhuma que assim, o nível, a taxa de retenção, a taxa de conversão é muito maior do que você colocar, sei lá, um material seu na rua ali divulgando, né? Que você vai gastar R$50. Se você pegar esses R$50 e fizer uma divulgação ali, sei lá, dividir isso por 7 dias, né? Se você colocar 7 dias rodando ali esses R$50, você vai ter um nível muito maior de alcance. E sem contar que essas pessoas passam a te seguir e elas vão ver futuras postagens. É diferente de você for lá, botar uma divulgação na rua, ele até vai pro teu evento, tudo bem, aí no evento você tem que fazer o seu trabalho e dessa galera ter acesso a você, como? Através das redes sociais, divulgando seus canais de comunicação para o público. Mas ele pode ter passado, ter visto e simplesmente não teve disponibilidade, mas gostaria de assistir posteriormente. Ele não sabe como te localizar, ele não sabe como te achar, porque ele passou lá. E outra coisa, existem algumas pesquisas que assim, a velocidade de uma visualização ela é muito rápida. Então você tem que passar inúmeras vezes para associar aquele evento, a data do evento, quem está tocando. Quantas vezes você passou em algum lugar, viu um outdoor, por exemplo, e não conseguiu associar todas as informações, né? Quando você vai para o digital, você já não tem muito esse problema, porque você pode ir lançando essas informações, né? E a única diferença é que assim, a pessoa ela tem a opção de querer assistir ou não, né? Dependendo de algumas formas de patrocínio, né? Algumas formas de vídeo. Existem alguns que você tem ali 5 segundos que você é obrigado a assistir, falando basicamente ali de YouTube. Existem outros que você clica e sai na hora. Tem uns que você não pode nem clicar, que vai terminar aquele comercial. E isso tudo é dentro da ferramenta lá. E você que está fazendo esse patrocínio, você escolhe, tá? O grande lance é que a pessoa acaba optando, porque se ela se interessar, ela clica e vai buscar mais informações. Essa divulgação na rua, você não tem isso. Mas o que ela vai fazer, tem antigamente, como é que funcionava? Vou pegar o telefone e vou ligar. Banda tal, que dia que vai ser? Esse dia mesmo?
Às vezes é o máximo, né? Eu lembro que eu passava na rua e via algum outdoor com alguma informação, eu tinha que anotar rápido, e na maioria das vezes eu não conseguia fazer isso da primeira vez, e aí passava da terceira vez, lembrava, anotava o telefone para buscar maiores informações. Olha a grande diferença entre um ponto e outro, entendeu? Então assim, aí eu vou entrar um pouquinho num outro tópico que vai envolver assim, quais as ferramentas que nós temos hoje. E eu já falei sobre algumas delas, né? Essas ferramentas a gente vai envolver aí. E eu tô falando das mais práticas, tá? Facebook, Instagram, YouTube, das bem mais práticas mesmo. Pra gente começar a se familiarizar, ir conhecendo e de repente partir para outra. Até porque dentro delas tem muita opção. Eu recomendo que, inclusive, assim, na maioria das vezes a gente tem um orçamento baixo. Então, assim, defina uma plataforma e trabalhe nela. Não pega, se você tem 50, 100, 200 reais, você não pega isso e distribui, né? Concentra em uma delas, porque a concentração, esse valor vai ser suficiente para você trazer muitas pessoas, não só para curtir o seu trabalho, para conhecer o seu trabalho, para participar da tua página, para te seguir, e às vezes até para um próprio evento, beleza? Então assim, essas são as ferramentas mais utilizadas, digamos assim, tá? E qual a diferença entre eles? Eu já citei algumas assim, mas por exemplo, a grande diferença entre a divulgação passado e a divulgação atual. Primeiro que é o seguinte, a divulgação do passado, você não conseguia atingir um público específico, exato. Aquele exemplo que eu dei. Eu boto um outdoor na rua, por exemplo, e eu vou atingir a todo o público. O evento é de rock, tá? Eu vou atingir o pagodeiro, o funkeiro, a galera do sertanejo, o forró, a galera do rap, do reggae. Vai atingir todo mundo. E aí entra naquela historinha de assim, então eu vou atingir quanto mais pessoas virem, melhor. Antigamente funcionava assim, a gente divulgava e falava assim, não, aqui passa muita gente. Né? Às vezes a gente preferia colocar no lugar onde passava muita gente, do que, por exemplo, em frente a algum evento que a galera do rock curtia, né? Fazendo uma analogia. Só que na maioria das vezes, onde passava muita gente, eram poucos interessados. Mas passava muita gente. Onde se fosse em cima de algum evento, de algum ambiente que era propício àquele estilo, eram bem menos pessoas, mas eram pessoas mais envolvidas com aquilo ali. Pessoas que a probabilidade deles se interessarem, né, por aquilo era muito maior. E dentro da rede social também funciona da mesma forma. Eu não preciso divulgar para essas 100 mil pessoas. Eu posso chegar a 5 mil pessoas, a 10 mil pessoas, a 1000 pessoas. Né? Até porque vamos supor, de repente eu tenho uma lotação máxima de 500 pessoas. Se eu chegar para 1000 pessoas e a metade realmente converterem, forem no meu evento, tá ótimo, é o que eu preciso. Eu preciso lotar essa casa, né? Não adianta eu divulgar para 10 mil e bater em 1.500 pessoas lá, que eu não vou conseguir colocar todo mundo lá dentro. E aí você é específico, essa é a grande diferença. Porque na divulgação de alguns anos atrás, você fazia de forma generalista. Agora você pode ser muito específico. Eu posso atingir o público que gosta daquele estilo musical, o público que gosta daquela banda, o público que realmente pode ir no meu show pela faixa etária, né? O público que se interessa por aquilo ali, o público que está próximo da localização do evento. Então é muito mais certeiro essa divulgação. Esse teu investimento, ele tende a converter mais. A gente não tem uma base da divulgação deve ter alguma coisa na internet, mas essa divulgação externa, digamos assim. Mas assim, a gente, por exemplo, fazia 10 mil panfletos e, sei lá, botava 500 pessoas num evento, né? Então, se fosse analisar essa proporção, a conversão é muito baixa. Chega a ser 0,5. Quando a gente vai para uma conversão digital, a conversão normalmente é muito maior. Eu também não tenho dados para falar com base, mas ela é muito maior porque você está falando de repente não para 100 mil, né, para 10 mil pessoas através de 10 mil panfletos. Você de repente está falando para 1000, você só fez 1000 panfletos. Só que esses 1000 panfletos vão chegar para as pessoas exatas, para as pessoas que realmente gostam daquele estilo musical, entendeu? Então essa é a principal diferença. É somente essa? Não. Existem, primeiro que assim, tem a facilidade, você faz isso dentro de casa. E falando um pouquinho da história, nós tínhamos que ir pra rua, a gente gastava aí 3, 4, 5 horas na rua, correndo de um lugar para outro para divulgar, se colocar, né? E eu tô te falando assim, nós fazíamos, mas tinha que ser feito isso em alguma ocasião, né? Um tempo atrás. E hoje você faz isso pelo seu celular.
Você faz essa divulgação pelo notebook, é muito mais prático. E detalhe, você consegue mensurar esse resultado muito mais rápido. Porque você pode inclusive marcar lá, né? Pedir pra galera, você faz um evento e pede pra galera marcar a confirmação, quem vai ou quem não vai. Por ali você já consegue ter uma ideia de estimativa. Ah, eu vou ter, realmente aquilo ali vai ser real? Né, a pessoa que fala que confirmou que vai, existem temperaturas, pressões, existe uma série de situações que faz com que a pessoa realmente se planejou para ir, mas de repente chegou no dia e não pôde, né? Sim, isso é fato. Mas quando você divulgava antigamente em cima de um outdoor, por exemplo, você não tinha nem a previsão disso. Você não sabe quantas pessoas viram aquele outdoor e falaram assim, ah, eu vou, né? O máximo que você fazia era ligar para casa, pro evento, e falar assim, e aí, como é que estão a venda? O cara, ó, já vendeu X, vendeu Y. É claro que num tempo um pouquinho mais atual, essa venda já começou a acontecer também online, né? Então as pessoas compravam já, né, pelo Ticket for Fun da vida, algumas ferramentas que fazem você comprar online. E isso também gera um pouco, mas a gente já está falando também de uma ferramenta mais atual, né? Porque a pessoa já compra ali online e às vezes está faltando um mês para o evento e você vendeu 20% do evento. Isso é muito bom, porque você capitaliza, porque esse dinheiro já entra para você, você já consegue com aquele investimento fazer, já pagar outros, né, outras divulgações, né? Um amigo inclusive chegou a produzir um show de um artista grande, numa casa grande que dava, acho que, eu não lembro a capacidade, mas 10 ou a 6 mil pessoas. E assim, eles tinham essa facilidade de falar assim, ó, já vendeu X, já vendeu Y, e o dinheiro foi entrando, né? E aquilo ajudava a custear o restante da divulgação do evento, né? Então assim, essa é uma seria uma outra diferença de você divulgar o seu trabalho e já ter uma previsão mais ou menos de quem realmente confirmou, quem vai comparecer, quem não vai comparecer. Basicamente vão envolver essas, existem várias outras, tá? Diferença. Mas, assim, a pergunta lá de cima, o que seria mais fácil divulgar lá alguns anos atrás e hoje em dia, para mim está muito claro que é muito mais prático divulgar hoje. Os dias atuais, as ferramentas, a tecnologia, ela vem para fazer isso, ela vem para ajudar de alguma forma, entendeu? Então, hoje se torna muito mais fácil a gente está fazendo essa divulgação, desde que a gente saiba, né, a ferramenta correta para isso, beleza? Bom, vamos lá. Tem um outro tópico que a gente precisa abordar, que é assim, o quão é a adaptação dos músicos, a preparação para essa tecnologia. Bom, infelizmente eu vejo que a maioria dos músicos estão muito preocupados em tocar bem, em fazer o seu som da melhor forma, e que não tem nada de errado com isso. Inclusive é a premissa principal de todo músico, né? Eu também sempre pensei, sempre procurei fazer dessa forma. Só que não, isso é importante sim, claro, porque se você não toca, se você não tem qualidade musical, se você não consegue fazer o seu melhor, nada acontece, né? Essa é a base. Mas isso é o mínimo que se espera de qualquer músico. Isso é o que a gente já espera. Você vai no show, você espera que a galera toque minimamente, né? Então, assim, isso é o mínimo, né? Agora, não é só isso que vai fazer, que vai trazer sucesso para o teu negócio musical, sucesso para o teu show, sucesso para o teu evento, sucesso para o teu trabalho próprio, independente, cover. Não é só isso. Porque não adianta nada a gente tocar muito bem e ficar tocando aquilo dentro de casa, dentro da nossa garagem, dentro do nosso quarto, fazendo músicas maravilhosas, se ninguém conhece, se ninguém consegue ver o teu talento, ver a qualidade que você está produzindo aquilo. Então, assim, basicamente aquilo acaba não servindo de muita coisa. Se você não... né? E qual é o músico que não gosta de mostrar a sua música? Porque o cara não quer tocar, aprender muito e ficar tocando só pra mente pra ele, né? Na maioria das vezes não, né? O músico é uma arte também, né? Então a gente quer mostrar para as outras pessoas. Para isso a gente precisa do marketing, para isso a gente precisa da divulgação, para isso a gente precisa saber a divulgação. E quando eu falo infelizmente, né, não é infelizmente porque o músico se dedica muito a tocar e aprender, claro que não, né? Isso é primordial. É porque infelizmente ele não se preocupa com a outra parte. E ele não dá atenção e não procura aprender um pouco sobre isso, né? E aí é onde entra o grande erro do músico, tocar às vezes, se preocupar só em tocar muito bem, mas não se preocupar em como divulgar o seu trabalho, né? E hoje, mais uma vez comparando os dias atuais com alguns anos atrás, com os anos 2000, digamos assim, você basicamente tem a ferramenta para te impulsionar a fazer isso. Lá atrás, para você
divulgar o seu trabalho, você tinha que fazer tudo isso que eu pontuei, né? Você tinha que começar tocando, toca um pouquinho aqui, toca um pouquinho ali, e aí você vai ganhando visibilidade, aí já te chamam para tocar num outro evento, no outro. Era assim. Hoje em dia, você, às vezes eu conheço muita gente que nem iniciou um trabalho recentemente, né? Quase não pisou em palco, mas já tem o teu trabalho com uma certa expansão. Por quê? Eles vieram pelo canal, aonde atinge muitas pessoas, que são as redes, né? As plataformas digitais, por exemplo, né? E ele fazendo esse trabalho, ele já conseguiu atingir muito mais rápido do que o cara que já está há 3, 4, 5 anos tocando, porque ficou muito limitado algumas, né, aquela divulgação local. Quando você vai para a mídia, para as redes digitais, para as plataformas, né, para a internet em geral, você não tem isso. Você já começa a divulgar o teu trabalho ali. Primeiro que você fez um show, gravou, postou, alguém já está vendo aquilo ali. Ah, mas eu não tenho seguidores. Não, começa assim, começa do zero. Você começa sem seguidores, sem ninguém acompanhando o teu trabalho. Tu postou, a ferramenta vai começar a entregar para 1, para 2, para 3, para 10 e assim vai. Daqui a pouco você tem 2, 3, 5, 10, 100... Né? Quando você impulsiona, que você coloca dinheiro, isso ganha uma velocidade, no mínimo 10 vezes mais, entendeu? Então se você, eu por exemplo, até cheguei a postar, né? Por exemplo, tem feito esse trabalho, tem impulsionado, e assim, num período de uma semana, dobrou, na verdade mais do que dobrar a quantidade de seguidores. Entendeu? E até então vinha fazendo de forma orgânica, postando. E ainda assim passei a ter alguns seguidores, né? Quando a gente passou a patrocinar isso, no mínimo dobrou a quantidade de pessoas que passaram a seguir. Por quê? Porque ao invés de você entregar para 10, ele entrega para 1000. Então a probabilidade de 10, né, virem a te seguir é muito menor do que de 1000. Só que ele também só vai te seguir, e isso que é o mais importante, a pessoa que realmente se interessa naquilo que você está falando. Não adianta eu, por exemplo, estar falando de uma carne super suculenta, por exemplo, né, vamos supor que o cara tenha um restaurante, e divulgar isso para um vegano. O vegano não tem interesse em carne, inclusive ele nem come carne, né? Então assim, para ele aquilo, se passar na frente dele, vai ser indiferente, né? E o principal, e ele não vai te seguir. E você não quer que ele te siga, porque ele não é o teu público. Não é ele que vai ouvir o seu som. Por exemplo, o nosso trabalho aqui, a gente fala de músicos. Tem muitos amigos que me mandam convite para aceitar, e que não é porque eu não queira aceitar, é porque simplesmente o que eu falo não interessa a eles. São amigos comuns, assim, não é a galera música. Na maioria das vezes eu vou falar em alguns termos que eles não... Esses dias até... uma conhecida perguntou pra minha esposa: o que o Tafarel tá fazendo aí? Tipo, ela começou a ver de alguma forma as minhas publicações, começou a entregar pra ela, só que ela não sabe do que a gente tá falando. E você que tá do outro lado aí provavelmente sabe, porque a gente tá falando de música e ela não entende nada de música. E pra mim é indiferente ela tá ou não dentro da minha rede social me seguindo, porque o que eu tô falando, eu não tô falando da minha vida pessoal, tô falando do profissionalismo, tô falando de música em geral. Então isso não interessa pra ela, né? Inclusive ela é dentista, então o que interessa pra ela é o outro dentista, entendeu? Não é a gente falando de música. Só pra vocês entenderem um pouquinho de que assim, a quantidade, eu já falei isso em outros vídeos, a quantidade de seguidores, ela é muito irrelevante, porque você pode ter muitos seguidores e não serem seguidores que realmente se interessam pelo aquilo que você fala, beleza? Então assim, isso é só um pouquinho da minha preocupação em adaptação. Os músicos não têm se preocupado um pouquinho em se atualizarem, né? A gente tem que estar se atualizando. Hoje em dia, há 10, 20 anos atrás, a gente divulgava nosso som de uma forma, hoje é de outra. A gente antigamente corria atrás de gravadora, igual um louco. Hoje muita gente estoura sozinho, sem gravadora, sem nada. Porque tem um artifício da internet aí auxiliando e amplificando, na verdade mostrando o seu trabalho. O cara da gravadora não tinha como saber o seu trabalho há 20 anos atrás se você não fosse lá, se alguém não fosse lá e entregasse teu CD para ele. Se você é um cara que não tem rádio na música nem nada. O cara da rádio não tem como saber se a tua música existe se você não entregar o material para ele. Hoje em dia o cara vai lá e vê, pô, a música mais tocada na internet independente, por exemplo, o cara pesquisa isso hoje e aí vem uma rádio e te convida para botar o som, vem um produtor e te convida para te produzir, né? De repente vem uma gravadora. E funciona dessa forma, são os dias atuais. Então os músicos têm que se preocupar também a se adaptarem, assim, estudarem sim, mas se adaptarem ao momento, porque é isso que normalmente vai fazer a mudança, essa virada de chave, né, pra gente que de certa forma, né? A galera que já é da geração atual, ele já nasce em cima do celular, já nasce em cima das plataformas digitais.
Então tudo que eles fazem já é voltado para isso, né? Talvez eles não vão ter uma visão um pouquinho comercial, empreendedora do negócio, como a galera que já está vivida, já está na estrada, passa a vir. Só que a gente tem que trazer isso para a nossa área digital, beleza? Bom, e a conclusão disso, para a gente terminar, é basicamente assim. A minha opinião é que assim, é muito mais fácil a gente divulgar nosso som hoje, tá? Claro que teve muita mudança de mercado, existem vários tópicos que lá atrás, para mim o boca a boca sim funciona até hoje, sim, é uma das principais ferramentas, só que infelizmente o boca a boca não escala, né? O que é escalar? Eu consigo falar para 100 pessoas, né? Talvez 200, 500, 1000. A internet consegue falar para 10 mil, 1 milhão de pessoas. É isso que eu chamo de escalar, entendeu? Mas ainda assim eu acho que a ferramenta do boca a boca, porque ela é envolvente. Você só vai divulgar no boca a boca a pessoa que te dá atenção, a pessoa que de alguma forma te acompanha, te segue, te ouve, né? Então por isso que o boca a boca funciona, converte muito bem. Converte porque é a pessoa ali que tem um relacionamento contigo, que já se identifica com você, entendeu? Só que não escala. E a internet ela tem esse poder de estar escalando, de entregar para muito mais pessoas. Então sim, é muito mais fácil, não necessariamente fácil, mas eu acho que é muito mais eficiente a divulgação de hoje em dia. Porque eu pego lá R$ 500, divulgo para as pessoas que realmente gostam do que eu estou fazendo, do que eu estou falando e do que vai ser feito naquele evento. E não pego aqueles R$ 500 e boto lá para todas as pessoas verem e ainda assim, sei lá, talvez 10, 5, 2% vão se interessar por aquilo ali. Basicamente é isso, tá? Que a gente tinha desse conteúdo para trazer para vocês, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem aí, né? Quem gostou aí dá um like, né? Quem gostou dá uma curtida, né? Faz um comentário, perguntas. Quem quiser tirar dúvida pode perguntar aqui que nós vamos esclarecer um pouquinho mais. Quem tiver algumas dúvidas mais técnicas a gente vai falando, a gente chama lá no inbox, coloca a mensagem lá pra gente ir esclarecendo um pouquinho disso, beleza? E a intenção é essa, o projeto Visão de Palco tem um foco sim em ajudar os músicos a levantar a nossa bandeira da música, fortalecer sim o nosso trabalho musical. Eu não tenho dúvida nenhuma que o músico ele é muito carente de informação, ele é muito carente de ter a informação, de alguém trazer a informação para ele. E assim, esse projeto está focado nisso, tá? Ajudar a galera assim a desenvolver aí o seu trabalho musical e a gente a cada vez mais viver do nosso som, da nossa música. Beleza, galera? Eu sou o Tafarel Lousada, aqui é do Projeto Visão de Palco. Acompanha a gente nas outras redes sociais. Basicamente tá como Tafarel Lousada, tá? Nas redes lá. E aí a gente coloca a descrição aqui embaixo de como vocês identificarem a gente. E tamo junto. Valeu, galera. Fui. Um abraço.